Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui apresentando hoje a atividade 7 da disciplina de Tecnologias e Materiais Didáticos. O tema do nosso texto é Material Didático, Criação, Mediação e Ação Educativa. É texto feito pela autora Denise Adriana Bandeira. A estrutura do nosso slide vai ser congruente à estrutura do nosso texto, né? Vamos iniciar falando sobre conceito, funções e diversificação do material didático, depois recursos tecnológicos e novas tecnologias, e depois critérios para análise, aspectos das políticas públicas para a distribuição do livro didático. Vamos iniciar falando sobre conceito, funções e diversificação do material didático, né? Bom, afinal, será que o material didático tem somente uma definição? Será que são múltiplas definições? Sim, vão ser múltiplas definições por conta da sociedade da informação, um termo que surgiu no século XX, no momento em que a tecnologia teve grandes avanços. A informação se tornou uma ferramenta de fácil acesso e essencial para o desenvolvimento pessoal e coletivo. O principal potencializador disso vai ser as TICs, né, Tecnologias da Informação e Comunicação, que são plataformas, sistemas de informação, redes de comunicação, e-mails, chats, fóruns, etc. O que isso vai causar de mudanças nos materiais didáticos, né? Primeiro, anterior à sociedade da informação, a maioria dos materiais didáticos vão ser predominantemente de forma impressa, né? O que isso traz algumas limitações. As principais mudanças vão ser que eles deixaram de ser restritos ao material impresso, passando a incorporar recursos digitais interativos, ampliou o acesso ao material didático no ensino EAD, oportunidade de atualização constante de conteúdos e possibilidade de personalização do conteúdo conforme o ritmo e as necessidades do aluno. Agora vamos falar sobre as diversificações. As decisões das editoras dependem das demandas do mercado e do público-alvo. Por exemplo, produzir livros didáticos dos programas de distribuição governamentais para o ensino médio. Como seria, né, o PNLD. O PNLD vai lançar um edital, né, para o programa de distribuição de livro didático, né, nas escolas públicas do Brasil. E as editoras vão ter que moldar seu material didático em volta desse edital. Então, o que isso evidencia, né? Evidencia que os materiais didáticos vão muito além da decisão dos próprios autores, que também têm influências externas, né? Consequentemente, a definição de material didático acaba sendo disseminada e transformada pelos documentos das políticas públicas no Brasil. Em relação aos recursos tecnológicos e novas tecnologias, né? Primeiro, cabe-se pensar a necessidade de vincular texto e suporte. Os materiais didáticos, eles são definidos de acordo com o suporte, ou seja, pode ser impresso, audiovisual ou dentro do contexto das novas tecnologias. E cada época ela desenvolve técnicas que sejam de acordo com as tecnologias da sua época, técnicas de suporte, né? E é importante pensar a integração das mídias, uma escolha tecnológica que seja condizente com a natureza do curso e o perfil dos estudantes. Os tipos de materiais didáticos são basicamente três: o material didático como um recurso que seja utilizado no processo de ensino-aprendizagem, né? Produtos pedagógicos, que são brinquedos educativos, e o material instrucional, os livros didáticos. O material instrucional é definido como um material que se elabora com finalidade educativa. Ele se diferencia dos produtos pedagógicos, mas ambos compõem tipos de material didático. E no contexto das TICs, né, esses produtos desenvolvidos, esses materiais instrucionais, eles são desenvolvidos com apoio do design instrucional, que é uma área da tecnologia que adota uma perspectiva sistêmica e foca na aprendizagem do público-alvo. Olá, você já se perguntou como os livros didáticos chegam às escolas públicas do nosso país? A escolha do material ideal é um desafio para muitos de nossos professores que encontram-se nas salas de aula. Mas antes disso, existe um processo nacional de avaliação que garante a qualidade das obras distribuídas no nosso solo brasileiro. O Ministério da Educação é o grande responsável por definir esses critérios de avaliação, que se dá a partir de duas etapas. A primeira analisa a materialidade do livro, o qual apresenta a qualidade de impressão, a sua durabilidade e a clareza de textos e imagens. A segunda etapa avalia o conteúdo pedagógico, se o livro está atualizado, se segue a base nacional comum curricular e se é adequado à faixa etária e ao contexto dos alunos o qual ele será inserido. Essas análises asseguram que o material entregue às escolas realmente contribua para a sua aprendizagem. Historicamente, o livro didático tinha um papel rígido,
funcionava como um manual que organizava o conteúdo da grade e esta grade não podia ser modificada, sendo fixa e prescritiva. Mas o cenário educacional atualmente mudou. Hoje precisamos de materiais que dialoguem com a diversidade das salas de aula, com as novas tecnologias e com as metodologias mais participativas e inclusivas. É por isso que o papel do professor é essencial. Ele não segue o livro de forma automática, ele o interpreta, adapta e complementa o material conforme a realidade da turma e do projeto pedagógico de sua escola. O livro é um apoio, um ponto de partida e não um roteiro fechado. Entender como ocorre esse processo de avaliação e distribuição nos ajuda a reconhecer a importância das políticas públicas e do trabalho do professor na construção de uma nova educação de qualidade e ensino para todos. O livro é importante, mas é o olhar crítico e criativo do educador e educando que transforma o processo de ensino. Olá pessoal, eu sou o Fabrício e nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da produção do livro didático, esse material que nós estamos hoje a discutir. É dividido em 3 setores, industrial, editorial e atacadista. Como nós já vemos nos nomes, induz aquilo que ele faz. Industrial, a questão da produção do papel, material propriamente dito, físico. O editorial, a produção intelectual, e atacadista em relação às vendas. E por que o livro didático ainda hoje é o principal produto, o principal material utilizado na escola? Porque ele é aceito por todos os agentes da escola, sejam professores, alunos ou gestores, aceitam o livro de uma maneira muito fácil. E por quais motivos? A sua facilidade de utilização, não depende de nenhum outro recurso, mas também a sua adequação a qualquer seja a modalidade regular, integral ou EJA, qualquer que seja, nós podemos utilizar o livro didático sem depender de nada. Depois Bandeira vai, no seu texto, distinguir as 4 áreas do editorial do livro didático, ou seja, em que ele está focado: as obras gerais dos autores, os livros didáticos, que é o que a gente está estudando, e os livros científicos, profissionalizantes e, por fim, os religiosos. São nesses 4 nichos que qualquer editorial, qualquer editora se foca para a produção de um livro. Depois ela vai dizer que tanto o editorial quanto as livrarias estão enfrentando dificuldades com relação à venda e à produção dos livros. Por quê? Porque estão enfrentando a dificuldade dos novos meios de venda, principalmente o online, como a gente já utiliza hoje. Ela também levanta a questão da compra, além da compra dos livros online, a utilização de materiais digitais, o maior número de autores independentes que não dependem de editora, além das novas tecnologias. Depois ela vai dizer que isso atinge tanto a produção quanto a distribuição, mas também a recepção do livro. Por exemplo, tem jovens que não podem utilizar um livro digital na escola porque não tem um recurso, por exemplo, um tablet, um celular, que possam abrir o livro digital nas escolas. Então atinge também essas novas tecnologias como novos desafios, Mas, por outro lado, na educação EAD é algo positivo, porque os livros didáticos digitais podem ser muito bem utilizados. Por fim, ela faz um resumo dizendo que o livro pode ser impresso, audiovisual, como recurso de material didático, e pode também fazer uso de novas tecnologias. Assim, ela encerra e diz que o material didático deve ser muito bem avaliado para a utilização e aplicação na sala de aula. Obrigado e até a próxima.